Começou? Então bora. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse podcast, mas eu sou a Ju Varela e você está no Projeto Farol, no Papo Iluminado. Esse projeto e esse canal que traz luz para nossa consciência, compreensão e traz aí uma abertura para a gente entender sobre vários nichos espirituais, várias vertentes da luz, que no fundo é o amor. Então hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, comediante, músico também, né? E espiritualista, ou seja, trabalha aí também com essa área da luz e do amor. Então seja muito bem-vindo, Marcelo Marrom. Tô muito feliz que você tá aqui. Eita, eu tô feliz também de estar aqui, senhora Varela. Obrigada. Pode ser. E aí? E aí? Me conta. Bom, seja muito bem-vindo, primeiro de tudo. Eu conheço muito as suas entrevistas e o seu trabalho muito voltado pra comédia, né? E aí eu já ouvi você falar várias vezes sobre Deus, sobre a sua espiritualidade, sobre a sua fé. E eu achei muito bonito, na verdade, as vezes que eu vi. E achei muito legal, porque eu não tava esperando, né, na verdade, essas coisas que você fosse falar. E eu queria saber, assim, da onde que nasceu essa fé, essa espiritualidade, esse amor mesmo a Deus, enfim, queria entender um pouco. Eu fui criado em igreja evangélica, desde que eu me entendo por gente. Eu sou de uma família crente, família batista de Niterói. Meu avô era diácono na igreja, um dos fundadores da primeira igreja batista de Niterói. Meus pais e meus tios, todos criados ali na igreja batista. E eu comecei a frequentar a igreja batista criança, meio que por obrigação, seguindo a lógica de que eu não podia ficar em casa sozinho. Embora eu quisesse muito ficar em casa sozinho, porque... Eu também odiava ir pra igreja. Eu odiava, porque a gente tinha uma concorrência muito desleal, que eram os trapalhões, né, que passavam. Eu não sei qual a tua idade. Comediante ainda. Né? Você é moça nova, mas eu sou um senhor de 51 anos, e na época eu bombava os trapalhões, na época que eu tinha, sei lá, imagino que eu tinha uns 7, 8 anos, 9 anos. Sim. E eu queria muito ver os Trapalhões, porque era o comentário da escola do dia seguinte, e não tinha YouTube pra gente ver. Pra rever, né? Não tinha reprise. Então a minha maior felicidade era quando meu pai falava, porque na Igreja Batista a tradição é culto de manhã e de noite. Tinha aqui de manhã e de noite. De manhã e de noite. É um culto de manhã e tal. Aí você almoça, passa a tarde com a família e à noite tem outro culto. E quando a gente ia no culto de manhã no carro, por algum motivo, meu pai falava, então não vamos vir no culto hoje à noite, não? Porque não sei o quê. Aí explicava o motivo pelo qual ele não ia no culto à noite. E aquilo era motivo de muita vibração, de muita alegria. Mim, muita alegria. Porque eu falava, caraca, escapei dessa tormenta que é perder os Trapalhões para ficar vendo um senhor falando de um Deus que eu não entendia, que eu não compreendia e que de verdade não compreendo até hoje. Não entendo até hoje. Mas eu lembro disso também, porque eu fui muito obrigada também a ir pra igreja. E eu lembro uma vez eu fiquei com muito remorso, porque não acabava aquela missa, o padre falava, não acabava. Eu lembro que eu olhava assim pra ele e falava assim... Aí o padre ficou pé da vida, assim, era cotoco desse tamanho, então assim. Você provavelmente vai pro inferno depois. Eu acho que eu vou pro inferno, não paguei o dízimo, vixe Maria. Aí ele ficou pé da vida, assim, aí eu falei, não dá mais. Mas é isso, obrigado, é complicado. Mas e aí? Aí eu tomei esse desgostinho pela coisa do culto, de ir à igreja e tal. E com 17 anos eu me converti ao evangelho, das igrejas que eu sempre frequentei e tal. Da Batista mesmo. Da Batista mesmo. Me converti numa igreja batista, como dizem, né? Como diziam pelo menos antigamente, dizem até hoje, aceitei Jesus. É um termo que eu acho no mínimo estranho, né? Eu aceitar. Porque, Jesus, é muita pretensão. Eu queria achar que não existe. Eu aceitei. Ele que acha que me aceita todo dia. Ele, diante do que há de mais puro, eu que só aceito todo dia. Mas, enfim, é assim que se fala, é assim que eu falo. Aceitei Jesus, comecei a querer provocar mudanças na minha vida. E aí logo arrumei a namorada em Macaé, casei, aí veio Maria e Cauê, que Cauê você conhece, aquela íngua. Logo veio Maria e Cauê, e aí eu me separei da mãe deles
e comecei a me afastar um pouco da coisa toda da igreja. Mas só uma dúvida, quando você se converteu, aceitou Jesus com 17 anos, foi por alguma situação desafiadora ou foi tipo do nada? Você estava super bem feliz e resolveu virar? Eu nunca fui infeliz, eu sempre fui, eu até tenho uma música que eu, num grupo esses dias, que diz assim, você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. E essa é uma música muito cantada nas igrejas, Jesus, Jesus, nele você pode confiar, mas tem essa frase, você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. E aí esse dia eu estava numa discussão com amigos, alguns pastores, inclusive, me batendo quase que de tamanco, porque eu falei que eu discordo dessa frase. Eu já era feliz antes de Jesus. Não teve uma virada de tipo, precisei buscar Jesus? Não teve assim, tá caindo nas drogas, ou na bebida, ou bateu na mãe, nada disso. Aliás, a primeira vez que eu me converti, que eu levantei a mão na frente de uma comunidade de fé, e levantei a mão e fui lá na frente, foi por causa da minha mãe. Por quê? Porque eu tinha adolescente, tinha bebido todas, e minha mãe abriu a porta, ouviu um barulho, e eu caí, que eu estava encostado na porta esperando passar a hora. A tonteira, a loucura. Descobrindo a birita. Descobrindo não, já bebia bastante. Quando eu caí, meu filho, meu pai olhou e falou, não desmaio não, isso é só o porre. Jogou no colchonete na sala. No outro dia acordei, era domingo, minha mãe triste, chorando. Ela nunca tinha visto aquela cena. Eu falei, caramba, aí no culto à noite, vai no culto, Marcia, que aí eu já podia decidir. Eu tinha mudado para Macaé, saí de Niterói, já era uma cidade menor, e aí já cabia a mim, de vez em quando, falar, não, hoje eu não vou não, mas de vez em quando, era assim. E eu falei, não, mãe, eu vou sim. Aí fui pro culto, aí quando o pastor perguntou, alguém aqui aceita Jesus, quer mudar de vida? Aí eu falei, puta, acho que eu vou dar esse presente pra minha mãe. Eu vou pedir desculpa, sabia que tinha alguma coisa. Aí eu falei, aí um monte de gente levantou, né? Eu também, cara, só que eu era muito conhecido na igreja, de jogar pelado e tal. Tinha mudado pra Macaé há pouco tempo, mas todo mundo já me conhecia. Aí veio aquela galera toda me abraçar e falar, ai, que legal, aceitou Jesus, não sei o quê, e vibrando. Só que eu não tinha muita consciência do que realmente estava querendo naquele dia. Era mais para deixar minha mãe feliz, entendeu? Você não estava... A conversão mesmo de você falar, putz, não, eu tô a fim de estudar mais essa parada aí. E aí foi com... Foi depois da separação? Não, foi com 17 para 18. Depois, aí fiquei esse tempo todo casado, aí me separei, aí me afastei um pouco, mas até quando eu estava afastado, separado, eu tinha uma conexão muito forte assim, com o divino, uma coisa toda de fé, era uma coisa muito latente assim, para mim. Então eu sempre estive com... quando você mergulha em águas profundas, mas tem um cabo para te puxar de volta, sim. A conexão existia, sabe? Sim. Por mais merda que eu estivesse fazendo, pirando e querendo uma adolescência meio tardia, porque criado na igreja o tempo todo, quando você vira adulto, se separa, você quer recuperar um tempo perdido e tal. Sim. Enfim, e aí fiquei esse tempo, mas a corda estava conectada e fui puxado por um espírito que eu chamo de santo. E como foi isso? Me conta. Eu me converto todo dia, Júlia. Mas como que é? Porque, esse processo está acontecendo até hoje, isso é muito louco. E o que você faz para chegar nesse lugar de conexão? Oração? Você sabe que eu oro pouco? Eu penso muito em Deus, em coisas que me aproximem e que possam aproximar pessoas de Deus. Mas eu não sou um cara tradicionalmente... A Bíblia recomenda, né, que você entre no teu quarto, no silêncio do teu quarto, que você busque. E essa é uma prática muito interessante. E, por coincidência, hoje eu fiz isso, mas não é uma coisa que eu tenho feito muito, que eu faço muito. Eu gosto mais do trânsito do chuveiro. O trânsito é uma parada que eu gosto do trânsito de São Paulo. Eu gosto de andar. Gente do céu, preciso estudar. Eu gosto quando eu tô tranquilo de horário. Eu gosto muito de sair mais cedo para chegar na hora e contar com um trânsitozinho parado, aí você reflete, ouve uma notícia, mas aí você tá com a cabeça viajando. E chuveiro também, chuveiro é tudo. Chuveiro é bom. Chuveiro é terapêutico. É mesmo. E sabe o que eu queria te perguntar? Eu tava comentando com você agora antes sobre arte, né? No fundo, você é artista 100%, né? Eu acredito que todo artista que tem uma conexão com algo superior, que cada um tem o seu nome, né? Sua maneira de ver isso, é um acesso a esse lugar divino
E a arte, eu acho que ela é uma expressão nossa mesmo desse lugar divino. É um compartilhar dessa divindade que existe em nós, que a gente acessa, enfim. E eu acho que todo artista que é artista de alguma coisa, ele já aprendeu esse canal, né? Já aprendeu esse acesso a essa divindade e a saber expressar ela de alguma forma. Então, eu acho que quando você é artista, você consegue expressar isso em várias formas. Na música, na comédia, como ator, enfim. Cada um com as suas aptidões, né? Mas eu queria ver como que você enxerga a arte relacionada com a espiritualidade. Porque você também é um super artista em mais de uma vertente, né? Então, o seu processo, assim, de criatividade, ele tá ligado a esse lugar espiritual ou não? Tá, né? Tá, tem muito a ver, né? Não tem como fugir. Não. Porque eu acho que a arte é a expressão da tua oração, do teu silêncio com Deus, da tua conectividade com o divino, sabe? Eu acho que a arte tem muito a ver. Eu me converti muito por causa de música. Eu sempre achei os louvores melodias muito bregas, mas muito facada no peito. Profundas. Que se fosse um Fagner cantando, ou se for... Fagner não é considerado um brega, né? Mas eu acho as melodias dele... Quem me dera ser um peixe... Eu acho isso muito brega, né? Para no céu límpido, aquário, mergulhar. Eu adoro. Eu gosto muito disso. Eu gosto dessa música. Tem um coração... Essa melodia toda bregona, era toda estranha. Mas, enfim, eu adoro essas coisas bregonas. E o louvor das igrejas tem muito, né? As aberturas de voz, as tríades que eles fazem... Então, eu me aproximei muito da igreja por causa da arte, por causa da música, né? E aí já entrei querendo tocar no louvor. E aí no louvor, eu era mó fominha de louvor. Eu comecei a não faltar culto por causa do louvor. Ah, é? Então você participava já. Sua arte começou na música, mais do que comédia. Não, comédia veio há 15 anos atrás. Eu tô em 51 e ganhei minha primeira guitarra com 13. Entendeu? Participei de um festival com 14, tirei em segundo lugar, e aí comecei a tocar para gente da escola que me contratava, que assistiu o festival e tal. Então a arte começou dentro da igreja, né? De cantar dentro da igreja. E nada me conecta mais do que música, assim. Quando eu tô cantando, quando eu tô... Assim, para mim toda música é um louvor, sabe? Eu não separo música sacra ou música secular, que dizem, com música religiosa. E eu acredito muito que a dor que a gente compartilha, esse compartilhar significa que todos nós sentimos dores muito parecidas. Dores, angústias, medos. E eu acho que a música, quando uma pessoa toca e canta, ela partilha a dor dela, mas ao mesmo tempo ela partilha uma dor que ela tá vindo com uma cura, que é uma compreensão, uma expressão, uma liberação daquilo. E quando você entra em contato com aquela profundidade daquela alma, é quase como se você acessasse o caminho daquela pessoa e aquilo te confortasse, né? Num lugar de tipo, eu também sinto isso, estamos de mão dada, estamos acolhidos, né? Que eu acho que uma hora ele até fala isso na música do acolhimento. E eu acho que esse é o grande poder da arte, assim, que é o que me fascina, né? E a arte, você tem esse lugar de expressão da sua dor, assim, você escreve música ou você... Eu escrevo músicas. Escreve músicas. Eu tenho música de todas as naturezas. Tem uma música muito famosa minha, que para quem gosta de pagode, que tocou muito na Jade, que é Toco Sambaína no Inimigo da HP. Toco samba aí que eu vou me apaixonar. Essa música é minha. Mentira! Que legal! E que não tem muito a ver com as coisas que eu ando compondo hoje, porque a vida mudou, o tempo passou. Mas eu fiz algumas coisas pro Inimigo de HP. Essa é muito boa. É muito boa, essa música é muito feia, muito pra cima. Eu não consigo lembrar. Então toca um samba aí pra gente se apaixonar. Toca o samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero beijar. A deprê então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero beijar. Meu amor foi embora, por isso eu não tava legal. Os meus amigos só queriam levantar o meu astral. É isso, né? Bola pra frente, cabeça erguida. Tudo bem, isso é normal. Um desamor não pode ser fatal. Errando minha música mesmo. Mãe, eu vou pro show do Inimigos, mãe. Não quero mais saber de nada, não. Sei que tudo é desilusão, mãe. Eu vou pro show do Inimigos, mãe. Não quero mais saber de nada, não.
Só quero paz e amor no coração. Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar. Ah, essa música é infância. Então eu vou jogar. Fiz isso. Diz que vem agora. Diz que dá uma chance pra nós dois. Que é o que o Emil gravou. Eu fiz música pra Fábio de Mello, padre. Fiz música pra KLB. A Luciana Mello tá cantando uma música linda minha agora. Qual? Que é minha e dela, inclusive. Chama Um Amor Pra Todo Dia, que diz assim... Vamos falar de quê? De quê vamos falar? Vamos falar de amor pra vida melhorar. Vamos falar de fé, talvez fotografar, encontrar os bons momentos, música no ar. Vamos falar da dor, não tenho... Porra, a música é linda. E quando a canção for tocar, você vai saber que saiu da alma. Olha o que a gente tá falando. Olha, então deixa a tristeza pra lá. Um sorriso, uma alegria. Um amor pra todo dia. Ai, Porra, essa música é a coisa mais linda, embora eu não saiba tocar. Então, isso não é uma mensagem de Deus, assim, através da arte? Pra mim é isso. É a isso. arte, assim, é um conforto. Só é isso, inclusive. Não é? Tipo, ainda que você fale, né, um pagode, você tava cantando, eu tava assim, sabe? Tipo, é uma coisa que... Eu gosto de compor pagode, brega, coisa, eu compor qualquer coisa. E como que é seu processo criativo? Eu adoro essa pergunta. É um tema que eu acho que só eu me fascino, mas eu acho incrível. Eu queria ter um processo criativo, sabia? Você não tem? Não, quase que por encomenda, assim. Como eu trabalhei muito tempo com jingle, então é prazo. Só tem duas... Mas aí como você se prepara? Tipo, você recebe uma ligação hoje e aí você senta lá e, tipo, tem que sair. Ou, sei lá, você faz uma oração antes. Não, eu pego o violão, o piano, eu toco começa a brincar piano, e sai. começa a brincar. Às vezes sento um piano sem nada, sem ninguém ter me pedido nada. Tem sido assim ultimamente. Eu pego o piano ali, fico futucando, aí sai uma melodia, aí eu canto, aí boto letra às vezes não boto letra. Eu tenho música com o Léo Chaves, que ele mandou a letra, eu botei. Eu tenho música com a Luciana Mello, que a gente fez os dois juntos, presencialmente. Cada música tem uma história. Tem música de uma época mais difícil, aí elas retratam essa época difícil. Eu fiz eu tenho um CD chamado... Um CD, olha o tio Marrom falando. Tem um EP nas plataformas chamado Calmaria. Quem quiser ouvir... Marcelo Marrom, Calmaria, você vai achar lá 6 músicas por enquanto, vai chegar mais 3 agora. Tá, eu vou ouvir. Tem também um trabalho chamado Som na Caixa e Tinto Seco, que um dos meus fascínios na vida é o vinho. E Som na Caixa e Tinto Seco tem 10 ou 11 músicas também, tudo no Spotify, diz essas coisas. E o Calmaria, se você ouvir as letras, você fala, você fez na pandemia, não fez? E eu não fiz. Eu fiz todas as letras antes da pandemia e todas elas têm a ver com a pandemia. Você jura? É quase... Então, tá vendo? Por isso que eu acho que a arte... Eu trabalho com pintura e eu sinto que você recebe respostas antecipadas do evento acontecer, né? Cara, é muito louco. Eu não quero acreditar nessas coisas, mas acontece comigo, né? Aí eu vou ficar dispensando... Essa oportunidade, pô, você tá recebendo uma pista anterior aí. E também não mudou nada, né? Assim, a gente acha que não, né? Você foi um canal. Mas um monte de gente que ouviu as músicas, de uma certa maneira, se confortou, se consolou com as músicas. Porque eu nunca divulguei esse trabalho, assim. Eu sempre vou num lugar pra falar da minha comédia, dos meus shows de comédia. É isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, se você tem um trabalho tão extenso, né, na música, por que você é mais conhecido e divulga, enfim, tá mais trabalhando? A comédia me levou onde eu cheguei. A comédia... Hoje eu tenho um públicozinho, assim, que vai no teatro me assistir, que consome meus vídeos nos streams. Então, a comédia me abriu portas. Eu vim de barzinho, fazer música em barzinho. Tinha uma banda que tocava em trio elétrico, ou seja, as duas vertentes. E de repente caí na comédia para ajudar o grupo da Necessária a fazer música, bolar coisas com música. E aí virei comediante há 15 anos atrás, 16 anos atrás. E a música que eu estava perseguindo, sucesso e tal... Eu queria ir no Jô, aí eu fui com a comédia. Eu queria ir no Faustão, fui com a comédia.
Entendeu? Então a comédia foi abrindo portas. Então o que me tornou conhecido foi a comédia. Aí no meu show hoje eu me permito, porque eu sei que o público sai de casa para me ver, entendeu? Então às vezes eu pego um teatro assim, pô, esse dia eu fiz isso no Curitiba Comedy, por exemplo, eu fiz show de 1h10 de comédia e fiquei mais de 50 minutos cantando pra galera e ninguém falando, e todo mundo em silêncio cantando junto. Aí eu me realizo aquilo que ficou lá no passado. Eu acho até que o meu próximo show de comédia vai muito por esse caminho. O descompromisso com a piada vai ser engraçado, mas eu quero tocar músicas. Eu já toco músicas hoje no meu show de comédia que não são comédia. Eu toco Milton Nascimento, por exemplo, que as pessoas se emocionam e tal. E comédia é isso também, né, cara? O humor é mexer com a coisa do humor. Né? Do humor, então, eu gosto de provocar e me provoco também a fazer essas coisas. Nossa, isso é muito legal. Eu acho que o humor, eu falei isso numa outra entrevista com o Daniel, ele traz o ápice da compreensão da vida, assim, porque eu acho que quando você ri de algo que um dia te doeu, é quando você passou já. Curou, quando você já falou, tá bom, já foi, vamos rir disso aqui, né? Então eu acho que tudo isso traz esse conforto na alma, então eu acho que o artista tem essa missão muito grande de trazer essa paz, essa tranquilidade e tudo mais. Mas dentro da comédia, assim, você se realiza nesse lugar? Ou você acha que é uma coisa pra você, tipo, é trabalho, fazer rir? Não, hoje eu sou muito mais comediante do que músico, assim. Eu sou muito mais preparado pra fazer comédia do que música. Música eu toco mal todos. Eu toco, assim, razoavelmente os instrumentos, eu gosto de compor, não sou um exímio cantor. Eu sou muito mais preparado pra comédia do que pra música. A música é uma paixão que está voltando agora, engraçado. Eu estou voltando a pensar muito em música agora. Compor, independente de ganhar dinheiro. Porque quando eu compunha para essa galera, também tinha esse fundamento da grana e tal. E aí depois eu comecei hoje eu não me preocupo tanto com isso. Então, hoje eu sou mais comediante que músico. Mas a música está sempre presente. Na minha comédia tem muita música. Eu uso a música muito a meu favor na comédia. Então, para mim, as duas coisas acho que são já a mesma coisa. Agora, falando com você, eu estou imaginando que... Tanto a comédia quanto a música. Então, tem um peso parecido e são a mesma coisa, assim, quando eu subo no palco para fazer música também, tem uma pitada de comédia sempre, tem sempre a minha comunicação, né? sempre é na vibe, na frequência da comédia, então acho que é isso. Eu acho que a sua expressão, porque às vezes eu me pego nesse lugar, né, de arte, e aí quando você vai vendo as suas criações, digamos assim, elas sempre têm um ponto em comum que é você, que é a sua essência, né? Então, se é uma pessoa bem-humorada, vai ter isso na música que seja um pouco mais gospel, que seja mais samba, vai ter um acalento, vai ter não sei o quê, mas vai ter a sua marca ali registrada, né? É verdade. Não tem jeito. Mas e hoje essa sua parte, né, de fé, de espiritualidade, você leva ela pra arte, né, que a gente já falou, mas e no dia a dia é uma coisa, não é tão forte, assim, no sentido de você viver isso, pregar isso para as pessoas, é uma coisa mais pessoal sua que você vive dentro. Assim. Mais ou menos. Eu falo bastante. Nas redes eu estou sempre falando, fazendo live, esclarecendo dúvidas, pontos de vista alternativos para a mesma leitura bíblica e tal. Eu faço culto, né? Isso que eu ia te perguntar. Faço culto em casa, faço culto na praça, na frente de casa, para todo mundo que mora em volta da praça. São os amigos que a gente tem um grupo. Inclusive, tem um tempo que eu não faço já, esse ano eu não fiz ainda, mas eventualmente eu faço. Recebo gente em casa, recebo gente... Até depois do show, a gente ora por mim, eu falo, ora, não sei... Não sei porquê, né? Em que eu posso colaborar de verdade, assim, né, efetivamente... Mas se a pessoa chegou ali a ponto de pedir oração por um comediante, né? É porque ela está num grau de desespero. Está precisando, eu gosto. As pessoas me conectam muito, sabe? Com o divino, porque se você parar para pensar, a única maneira de você mostrar Deus para outra pessoa é sendo o próprio Deus para ela, sabe? É sendo a própria cura, a própria solução, de maneira que eu que passei a vida ouvindo, tô orando por você, e falando, essa é uma expressão muito comum no meio evangélico,
eu me desfaço dessa frase todo dia, porque tô orando por você não quer dizer nada, cara. Não tem o mínimo nível de envolvimento, não tem nada. Ela não quer dizer nada. E geralmente você não está orando para a pessoa. E geralmente quando você fala, eu vou orar por você, você faz uma oração tipo, ai, Deus abençoe o Ricardo, só para pagar uma promessa, para você diante de Deus não estar mentindo para aquela pessoa. Quando, na verdade, toda vez que você falar, tô orando por você, tinha que ver uma frase complementar que seria, em que eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Ó, tô orando por você, como eu posso te ajudar? É verdade. Porque é no momento terreno que você mostra o seu amor. Porque senão Deus não vai descer, né? Já desceu uma vez em forma de Cristo. Não vai descer de novo e vai falar, ei, o Marrom orou por você, tô aqui resolvendo. Então, assim, quando você pergunta, tô orando por você, e quando você fala assim, tô orando por você, como eu posso te ajudar? O teu grau de envolvimento é muito sinistro, porque a pessoa pode falar como você pode ajudar. E aí você vai estar se comprometendo. E você vai estar se comprometendo. Né? Então, para aquele que mora longe, você pode ajudar com uma carona. Para aquele que está com a luz cortada, você pode ajudar com dinheiro. Para aquele que está com fome, você pode ajudar com um prato de comida. Mas é na hora, né? Você perguntou na hora como posso te ajudar. Então é muito mais fácil falar, tô orando por você e parar por aí. E eu gosto muito disso, porque eu acho que a gente vem de um resquício de uma espiritualidade, de uma fé, enfim, o que cada um queira chamar, mas de você falar uma frase tipo essa, tô orando por você, Deus te abençoe ou algo, e lavar suas mãos, né? Fazer um pecado aqui, pagar... rezar um terço e ser absolvido, né? E eu acho que a gente tá indo para um lugar, assim, eu espero, como humanidade, disso, de, tipo, viver na prática o amor incondicional, que eu acho que é o que a gente veio fazer. Então, o que você precisa é exatamente isso, é tipo, tá, vou orar pra você, né? Existe uma força divina, uma luz divina, um algo maior, mas existe o que eu posso fazer aqui e agora, né? Realmente. Por coincidência, em português, a oração tem ação na palavra, né? Então, por coincidência, lógico, porque no resto do mundo não é assim. Mas é muito interessante que quando você se compromete com a pessoa, você é Deus agindo. A Bíblia fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração dos justos o quê? Do justo pode muito em seus efeitos, assim, tem muito poder. Sim. Eficaz. E o que é mais eficaz? O que causa mais efeito do que a própria ação? Né? Para quem está com fome, você falar, cara, vamos dar um jeito agora, sobe aí, vamos comer. Então, quando eu faço isso, embora se isso virar um recorte vai soar prepotente, mas eu me sinto Deus. Sabe? Não por ser Deus, não por ser poderoso, mas por ser partícula de Deus na Terra. Sim, total. Mas eu acho que a nossa missão aqui é ser esse Deus, descobrir esse nosso poder potencial, mas esse Deus que ama incondicionalmente, né? Que ama incondicionalmente. Esse Deus que não julga, que não critica. Aí você já entrou na humanidade, aí, que é um assunto que me interessa muito, porque o ser humano julga o tempo todo, a gente julga o tempo todo, a gente não se desprendeu, e a gente trabalha o tempo todo com culpa, né? Então, culpa e punição. Culpa e punição. Principalmente no meio evangélico, no meio mais neopentecostal, então, a causa e o efeito é um negócio assim muito trabalhado na cabeça da gente. Entendeu? Então, assim, eu estou criando meu filho, por exemplo, o Luca, para ele ser o que ele quiser. Ele conhece um pouco da palavra de Deus, A sua mulher, ela segue a linha igual a sua? Mesma coisa, mesma linha de raciocínio, assim. A gente não é... A gente é o que chamam hoje de desigrejado, né? Que a gente não tem uma igreja. Eu tenho ido ali na Barra Funda, tem uma igreja chamada Ibabe, do Ed Renekiewicz, eu vou ali de vez em quando, gosto muito do Baruch, que faz o louvor lá, e da Sara Renata, que é uma cantora que estava lá até pouco tempo atrás, então ia muito... O próprio pastor prega muito bem, tem uma... coisa e tal, eu me amarro, eu vou lá de vez em quando, um compromisso, hoje eu não estou aliançado, né? Então eles chamam de desigrejado. Talvez seja o que eu sou, tentando ser a própria igreja por aí. Interessante. É muito louco, porque a gente trabalha muito a culpa, e quando a gente percebe que isso foi um trabalho que fizeram para a gente, para a cabeça da gente, mas lá de trás, né? Não meu avô na mais pura inocência dele, mas lá de trás, quando a gente foi catequizado aqui,
quando a gente, no caso dos evangélicos, quando chegou os europeus, os americanos trazendo o evangelho para cá, com seus ternos, suas gravatas, trabalharam sempre muita culpa, né? Sim. Então, e a culpa é o que mantém esse povo vivo dentro da igreja. Exatamente. Quando você se liberta da culpa, não necessariamente você sai da igreja, porque a igreja é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de me arrumar aí na igreja. Mas então não necessariamente você sai da igreja, mas você sai do sistema, né? Você larga o sistema religioso. Que interessante isso, né? Porque eu cresci na igreja católica, fiz catequese e tudo mais, e sempre tive um pouco de ranço esse negócio da obrigação de ter que ir e tal. E fui buscar uma outra espiritualidade totalmente voltada para um mundo mais espírita mesmo do que católico. E eu acho legal porque, como eu me afastei muito, eu sempre tive essa sensação de que a igreja católica, ou você estava lá dentro e tinha uma igreja, para se considerar, né, da igreja, que nem você falou, do evangelho e tal. Então eu achei legal isso que você trouxe, porque eu achei que você tinha uma igreja, que você frequentava ela e que como se você comprasse o pacote completo, entende? Tipo, não. Tenho que aceitar todo esse pacote aqui, né? Não, eu rompi com o sistema religioso há muito tempo já. Já tem um tempo que eu não concordo com muita coisa que diz. O trabalho da culpa, por exemplo, a coisa como eles lidam com o céu e o inferno. Para mim é tudo muito, muito absurdo e muito... Sempre foi. Mas a coragem para romper com o sistema veio de um tempo para cá, sei lá, de uns 10 anos para cá. E de falar, né? E de falar sobre isso também. Eu sou muito criticado por todos eles. Então, assim, às vezes eu tenho uma fala minha que repercute muito mal no meio gospel, no meio evangélico, entendeu? E que as pessoas que me entendem ou já romperam com o sistema ou nunca pertenceram a ele. Então, não sou o cara mais quisto do mundo do meio evangélico. As igrejas não me chamam. Eu ia te perguntar, vem eu aqui imaginei. Vem aqui cantar hoje na minha igreja, nesse tipo de convite. Sim. Raríssimas exceções rolam, assim. E quando me chamam, eu vou com o maior prazer e tal. Mas eu não sou o cara mais bem quisto, assim. Eu falo, uma vez eu estava sendo entrevistado e o cara me perguntou o que eu achava de masturbação. E eu falei que todo adolescente se masturba incondicionalmente. E isso incondicionalmente. Isso é saudável, inclusive, sob o ponto de vista da medicina, inclusive. E eu falei, cara, não tem pecado nenhum nisso. Quando eu falei isso aí, fudeu. Aí você falar para adolescente que não tem pecado você tocar uma bronha é muito sinistro para essa galera da igreja, porque o pecado é que mantém essa galera na igreja. O próprio adolescente, ele não aguenta, ele faz. Para onde ele vai depois? Para cumprir suas penitências na e igreja. Se chicotear. Na igreja. Vai pedir perdão, vai louvar, e isso mantém o cara lá. Então, e a igreja precisa de gente. A culpa é punição, né? A culpa é punição e tal. Quando você fala para um cara que você, não, tá tudo ok. Você tocar, isso é uma necessidade do teu organismo e vai ser mais intenso numa época da tua vida, menos intenso numa outra época da tua vida, mas todos aqueles que falam para não fazer, fazem. Ou fizeram na adolescência com bastante frequência. Então, beira a hipocrisia. Isso dentro de um recorte fica no meio evangélico rodando, e eu não faço para isso, mas fica ali rodando no meio vizinho. Olha, o que esse cara falou é pecado sim, porque a gente tem que purificar nosso corpo, tem que ser santo como ele era santo, que é outro absurdo. Como que a gente vai ser santo como ele era santo? Nunca seremos, nunca vai chegar esse dia de atingir essa santidade. Aliás, quando a Bíblia fala ser de santos, a palavra santos traduzido para o português, quando ela chega aqui santo, ela percorre um caminho inteiro para chegar santo aqui, mas tem muito mais a ver com maduro, muito mais a ver com amadurecer. Então, ser maduro, como eu sou maduro, como eu sou crescido, como eu sou gente grande, sejam maduros, não santos. Aí que chegou aqui, ser de santos como eu sou santo. A gente fica perseguindo isso, o inatingível, é como você falasse, corre atrás do vento. E aí você entra no lugar de estar sempre na culpa e sempre na dívida, né? E tá sempre nesse lugar punitivo. E eu acho que esse lugar punitivo é o que desempodera o ser, né? Que é o que você tava falando desse lugar de se sentir Deus e de ser um pedacinho dele, né? Eu gosto muito de uma expressão que eu não sei quem que fala de fractal, né? Que fala que nós somos um fractal de Deus, do universo. Que é como se você pegasse um oceano inteiro e ele tem todos os nutrientes ali, né? E aí quando você pega uma gota daquele oceano, aquela gota também tem todos os nutrientes que o oceano tem, né? Por menor que ela seja. Por mais pequenininha, menorzinha que ela seja. Então eu acredito muito nesse lugar de empoderamento, porque quando você
você se faz essa conexão sem depender de um terceiro, independente de ser uma igreja, ó, até de um incenso, sabe? Você fala, eu só me conecto se eu acender um incenso. Não, a conexão tá dentro de você. E aí, quando você entende isso dentro de você, e aí eu acho que você fala, tá, agora eu tô pronta pra ir pro mundo, porque tudo se resolve aqui dentro, né? Com certeza. A gente vai preenchendo o tal vazio que muita gente sente, né? Que na minha adolescência eu sentia um vazio, assim. Depois fui preenchendo, até hoje, né? Às vezes a gente tá numa bad, tá numa coisa meio estranha e tal, e tá sentindo um negócio. E tem que se conectar mesmo. Quando você encontra o caminho, sem precisar de guia, né? Você encontrou o caminho, porra, que coisa maravilhosa. A partir de agora eu tenho acesso. E no cristianismo, na coisa toda do evangelho, do evangélico, esse acesso nos foi dado quando rompeu um tal véu que rompeu de cima para baixo porque a gente era separado de Deus, só os sacerdotes, os caras mais preparados que tinham acesso ao lugar onde Deus se encontrava. Então eles mergulhavam e saíam do outro lado diante do que era Deus, o lugar onde Deus habitava e tal. E quando se rasgou esse véu, Deus, através de Jesus morrendo na cruz, tudo se fez limpo, claro, límpido, acessível a todas as pessoas. Então a gente passou a ter acesso a todas as pessoas através da morte de Jesus. Então tem até uma música que diz que o véu que separava não separa mais. Se a gente tem acesso livre, a gente não precisa mais ninguém. E foi o que matou Jesus, inclusive. Isso foi essa liberdade em Cristo foi o que matou o próprio Cristo, uma morte política, porque ele estava cagando a história toda da religiosidade com cunho financeiro, que é até hoje. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, imagina você chegar num sistema e falar assim, pô, ó, de hoje em diante você não precisa mais ir a tal lugar. Você imagina, quando Jesus expulsou os mercadores do templo, que ficou famosa a cena dele chicoteando e expulsando todo mundo com chicote, a prática era, tragam um animal para ser sacrificado pelo seu pecado. É uma história muito bizarra. Então o nego levava os animais, eu vou levar um cordeiro. Por isso que ele é chamado Cordeiro Santo de Deus, que ele substituiu todos os cordeiros, que tirai o pecado do mundo, aquela coisa toda. Então as pessoas pegavam o seu cordeiro, andavam milhas e milhas com o cordeiro lá. Conseguiam entrar diante daquele que tinha autoridade, que era o cara abaixo de Deus. Aí diante dessa pessoa falava, eu estou sem cordeiro porque eu pequei e tal. Aí o cara olhava e falava, mas esse cordeiro não tá puro, eu tô sentindo uma energia nesse cordeiro meio estranha. Putz, mas eu vim de longe, como é que eu faço? Olha, o Varela tá na porta do templo lá, vendendo os cordeiros aquele, eu sei que é de procedência, coisa. Aí naquela época já. Aí o cara ia lá, deixava o cordeirinho dele lá, ia lá comprar um cordeiro. Aquele saía por trás, ia ser vendido. Ia ser vendido. Então, Jesus... ele combateu todas essas práticas de corrupção, de corromper a fé. Falou, não, de hoje em diante, cara, não tá mais cordeiro, não. Aí já quebrou uma galera. De hoje em diante, cara, faz assim, você não precisa estar em tal lugar. Agora, então, é geral. Mas como assim? Aonde você estiver, você pode conectar teu Wi-Fi aí, que imagina o cara que só tinha um Wi-Fi quando ia na casa de alguém, agora tem Wi-Fi por onde ele passa, livre. É Jesus falando, o acesso ao Pai é através de mim. Então, ninguém mais. Por isso que a gente ora em nome de Jesus no final, porque é através dele que a gente se conecta com o Pai, que ele também é o próprio Pai. E quem me dera, ao menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Né? Esse aí é o Renato Russo, profeta Renato Russo já escreveu. Então eu falo, mas não entendo. Mas ele já era Deus. Enfim, ninguém explica Deus. Então, quando Jesus liberta o seu povo através da fé num divino que passa por ele em qualquer lugar, em qualquer situação e sem maiores penitências, foi quebrando o sistema todo político da época. Aí ele falou, puta, vamos prender esse cara, vamos tentar pegar ele em alguma coisa, tentar fazer uma pegadinha para ele aqui e tal. E aí começou a perseguição e ele acabou morrendo. Sim. Não teve jeito. Sim, e muito doido, né? O quanto que... Duas coisas, né, me vieram. Essa perseguição,
do controle populacional, da massa, da corrupção, enfim, do controle da culpa, né? Que eu acho que o ser humano ele é totalmente controlável através da culpa e do medo. Você coloca a culpa e medo numa pessoa, você faz o que você quiser dela. E então essa quebra do paradigma da corrupção é incrível. E o que eu acho muito doido, né? Porque existe muito preconceito hoje em dia com a Umbanda, os bichos, as práticas, né? Que utilizam animais e tudo mais. E aí até o Wagner Borges, que tá fazendo o projeto aqui e tal, ele tava falando sobre isso, que realmente em todas as religiões se utilizou o bicho com sacrifício, né? O que é um absurdo até hoje, Não, né? continua... Concordo 100%. Venha de qual religião vier, né? É um absurdo até hoje. Mas digo assim, o preconceito foi canalizado mais pra Umbanda. Mais pra religião acho que a Umbanda acho que nem tem essa prática, né? A Candomblé, né, tem mais. Eu não sei explicar, nem sei a diferença direito. Já me explicaram Umbanda acho que tem também, mas vezes. A Candomblé eu acho que tem mais. Eu acho que nenhuma das duas hoje tem. Eu acho. Eu entrevistei um candomblessista. E aí ele falou que ainda se utiliza, mas se come depois a carne e tudo mais. Então, assim, se utiliza, mas se doa, se come, enfim, não é uma coisa que... O que também é um absurdo. Eu sei que tudo parece... Eu como. Ah, então mas como assim, cara? Eu sei que é um absurdo, mas eu como. Pô, mas igual quem fuma. É um absurdo você fumar, mas você fuma, né? Você não come carne? Eu não como carne, mas eu consumo leite e ovo, que é tão absurdo quanto. Então, às vezes, é meio hipócrita também. Porque eu acho que não se cita hipócrita, não. Eu acho que não se trata de hipocrisia. Acho que é um processo. Acho que é um processo. Eu acho que é um processo. De conscientização. Porque na cadeia alimentar, eles estão abaixo da gente. Mas tipo assim, se a gente tivesse o que exatamente, o que tá errado é a indústria. A indústria, tipo assim, você vê aquelas cenas de máquinas puxando leite, a vaca engravida e tem leite pro bezerro, ela não tá engravidando pra dar leite pra humano, entendeu? Lógico, tipo, é surreal. Mas antigamente era um prazer pra vaca dar leite pro humano. Sim, mas tava na fazendinha, bem cuidado, pro papai e pra mamãe dela. Exatamente, filhas, que tratavam bem dela. Agora não, tem os hormônios, tem a pressa de fazer a coisa andar para poder vender logo o leite, vender logo o boi. Tem animal que nunca pisou no chão, porque precisa estar de... é um absurdo. Você tá consumindo ovo, eu não como frango. Tá, mas tá consumindo ovo. Eu como de tudo, assim, eu como de tudo. Ultimamente eu como com um pouquinho mais de pesar. Pode parecer hipocrisia, mas não é. É porque é um processo mesmo. A minha filha, Maria, tem 26 anos. Ela fala muito sobre isso comigo. Aí, numa viagem com o Daniel... Ela é vegetariana. Ela é. Com um amigo meu, esses dias, viajando lá para aquelas bandas de Goiás, entre Brasília e Goiás, de carro, a gente super curtindo a viagem. A gente começou a falar de onde a gente pararia para comer e me deu uma sensação... um entendimento que eu nunca tinha tido sobre a coisa de comer carne. Eu ainda não consegui parar, eu sou louco por um churrasco. Um dos meus maiores prazeres na vida é comer uma picanha com aquela gordura. Eu sei o mal que eu tô fazendo aos bichos e o mal que eu tô fazendo a mim, porque aquela merda entope nossa vida, acaba com tudo. Mas é um dos prazeres, assim, que eu tô... Pelo menos... Você tá falando com um cara... que até pouco tempo atrás era... Maria, vai te catar, velho, tem que comer mesmo. Pô, aquele boi macio, pô, um pedacinho. Eu como isso aqui do boi. Eu que tô matando, pô, ainda fazia piada e tal. Aí minha consciência tá mudando e eu tô me liberando a minha consciência pra, se tiver que abrir mão disso um dia, eu abrir... com prazer, entendeu? Para eu estar tranquilo, tá bem resolvido quanto a isso. Eu acredito muito que é um processo, assim, eu nunca gostei de carne nem frango, assim, nunca, era uma coisa que eu comia obrigada. Você tem essa vantagem. Agora linguiça eu gostava. Por que você não me pede para parar de comer giló? Entendeu? Vai ser uma maravilha. Vai ser rapidão, né? Inclusive, foi minha promessa desse ano. Eu falei, vou parar de comer giló. Até agora essa eu vou cumprir. Mas, é engraçado como que o nosso corpo, ele tem uma certa inteligência, né? Quando eu parei de comer carne, o meu marido era igual a você. Tipo assim, você não começa, você não vai me encher o saco que tem que parar de comer comida, que não sei o quê, que tem que parar de comer carne. Eu como o que eu quiser e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, você fica à vontade, você come o que você quiser. Eu não quero mais comer. Bom, parei de comer. Parei de comprar e falei assim, se quiser comprar, você compra, você cozinha e você come, fica tranquilo.
Cara, ele começou a se alimentar, né, de maneira vegetariana. De repente, ele foi pra um restaurante, começou a trabalhar nesse restaurante. Ele começou... Era um restaurante vegetariano, né? Parece que a vida coloca a pessoa no lugar. Cara, ele praticamente não come mais carne. E assim, ele nunca foi obrigado, nunca quis ser vegetariano. Mas outro dia a gente tava almoçando na casa da minha avó, que tinha 10 opções de carne. Ele não pegou. Tipo, o corpo dele já não... Já sente não vontade, mais. não interessa. E não foi uma coisa consciente, sabe? Dele pegar e falar assim... Preciso, porque faz mal e porque não sei o quê. Um dia ou outro ele come um hambúrguer e tal, mas assim, quase nunca. Que bom. Vamos ver se eu chego nesse estágio aí. E eu acho que quando você não se obriga... Tipo, por exemplo, se um dia ou outro eu tô com desejo de comer um pedaço de carne, eu como. Tipo, eu não como, na verdade, carne faz muitos anos que eu não como. Mas outro dia eu tava morrendo de fome e só tinha frango pra comer. Frango e macarrão na casa de uma pessoa que tinha cozinhado pra mim. Aí eu comi, sabe? Então eu acho que quando você não tem esse lugar de... se proibir, tudo que é proibido, né, você fica com aquela tensão de tipo, eu quero agora que eu não posso. Então não tem o menor problema, assim, se um dia eu tiver vontade de comer, eu como e tal, mas eu não quero mesmo. Você já ouviu o Marco Luque falando com uma coisa, na hora fez muito sentido pra mim. Ele falando é muito engraçado, aquele personagem dele, né, que encontrou com um cachorro, que... Não sei se você conhece o do hippie, não? O Rasta Muf. O Rasta, não sei. Aí ele falando... Rastafari, né? Rastafari. Aí, pai... Não coma boi não, pai. Que o boi, coitadinho, você vai matar ele, espreme o zoinho. Coma peixe que não tem alguma coisa que ele falou, não tem retina, alguma coisa. Como peixe. Tu vê que o peixe nem liga, tu vai matar ele, regala o zoião pra ver melhor. E o Murilo Gão uma vez falou pra mim, não, eu só como peixe porque peixe não tem família. Peixe, ele é jogado no... Ele nasce e ele você não tirou o peixe da mãe, nem do pai. E a vaca, o boizinho, você tira, né? O boizinho você tira da mãe, assim. Não. Eu não sei se faz sentido. Não faz o menor sentido. Você assistiu aquele filme aquele do professor nem do Polvo? peixe, nem do peixe faz sentido. Não faz. Sabe, eu parei de comer carne e frango e continuei comendo peixe porque eu gostava muito de japonês. Aí eu assisti aquele Professor Polvo, sabe? Você assistiu esse documentário? Não. Cara, tipo, primeiro que eu chorei muito, e aí o polvo, tipo, ele começa a ter uma relação com esse ser humano. Eles começam a ter uma real relação. Ele começa a se apaixonar pelo humano e o humano pelo polvo. E aí o polvo vai lá, abraça ele, tendo que ter um dia que ele vem e fica no peito dele. Tipo, eles começam a ter uma relação de amor e intimidade. Mas isso é desenho, né? Não, é real, é documentário. Assiste. Desenho animado. Ele fala, eu te amo. Ele fala e ele aprende a falar inglês, cara. Mentira. Mas, mano, assista, é muito bom mesmo. Ganhou prêmio e tal. E aí eles pegam um carinho muito grande um pelo outro. E aí ele mostra, tipo, os peixes brincando. Porque ele começa a frequentar aquela floresta embaixo do oceano todo dia. Então, todo dia ele vai lá e ele começa a observar e entender como que funciona a vida deles, né? Então eles começam a se acostumar com o cara que vai todo dia, eles continuam tendo uma vida normal. E aí o polvo fica amigo deles, eles ficam próximos, e aí ele observa eles brincando, eles se divertindo, eles buscando comida, eles cuidando do filho. Tipo, toda a dinâmica da vida marinha, né? De um lugar que existe uma consciência ali, né? Que existe um amor, existe um algo a mais ali, um pedacinho de Deus, assim, né? A Bíblia fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha só, todo ser que respira, se está respirando, é sugerido a ele que louve a Deus. Então, alguma consciência tem ali. Alguma consciência tem. E eu acho que quando eu, pelo menos, com as minhas meditações, minha maneira de me conectar, né, com esse lugar é sempre através de meditação e tal. E toda vez que eu acesso esse lugar, é muito nítido quanto que quando você come carne, ou coisas pesadas em geral, não necessariamente, né? Porque você pode não comer carne e comer super mal. Quanto que essa conexão fica mais difícil, sabe? Essa conexão, esse acesso, essa leveza, os pensamentos e tudo mais, eu acho. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Eu, para falar a verdade, eu nunca consegui ficar muito tempo sem comer carne. A última vez que eu tentei, eu fazia muito propósito antigamente. Eu fazia um propósito, Kevin. Uma coisa meio... Tipo promessa. Não é uma promessa se Deus me der, mas é um propósito para, sei lá, ou para agradecer, ou para... Uma coisa que hoje, para mim, inclusive, eu não tenho muito feito, porque eu ressignifiquei o sentido dessas coisas. Mas, a última vez que eu fiz, não tem muito tempo, o Maria até estava comigo. Eu fiquei 10 dias sem comer carne.
E aí, no 5º dia, assim, eu comecei a perceber uma alteração muito grande, muito forte no meu humor. Eu comecei a querer implicar com tudo e questionar tudo e ser chato. Aí minha mulher falou, cara, você tá chato. Come O carne. que houve? Aí eu falei, não houve nada. Aí eu lembrei, falei, eu tô sem comer carne. Aí já tava no 8º dia, quando ela me chamou de chato. E aí no 10º dia, quando fez 10 dias, eu ia ficar um mês, eu queria ficar um mês. Eu fui fazer um evento. Só carne vermelha. Carne vermelha. Aí eu fui fazer um evento para o Banco do Brasil e tal. E foi numa das melhores churrascarias do Rio. Aí eu falei, caraca, amor, você marcou esse evento, tá marcado. Eu preciso de dinheiro, né? Eu falei, vou lá, será que eu vou resistir? Aí ela falou, vai sim, que não sei o que. Eu falei, que eu vou ficar 30 dias. Aí no caminho eu já fui negociando comigo, ó. Então, se você comer só hoje, aí em vez de ficar mais 20 dias que falta, você fica mais... Mais 30. Mas tentando fazer um negócio com minha mente. Por quê? Porque isso é resquício da escravidão que eu vivi, mental, religiosa. A culpa A e a punição. A punição, a quebra daquilo que você nem combinou com Deus, é uma coisa quase que de ultrapassar seu limite e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou comer muita carne hoje. Muito. eu preciso curar isso, esse lugar de punição. Não posso me punir. Aí eu falei, não, eu vou comer muita carne. Comer muita carne. Mas tem gente que tem essa teoria também, né? Que tem corpo... Por exemplo, eu nunca gostei de carne vermelha. Tipo assim, nunca gostei. Então Tirando você tem essa vantagem. Um pouco de picanha, que ainda gostava um pouco. Frango, eu nunca gostei. Então, tipo assim... Eu lembro de pedir pra minha mãe pra não comer e ela falar, não, tem que comer. Então, talvez meu corpo não tenha necessidade física, né? Mas deve ter gente que, se alimenta diz e precisa, né? Não tem você ainda quebra, come né? japonês, comida japonesa? Cara, não. Não como, mas é isso. Outro dia comi. Cara, o que você come? Mas não como. Em geral, não como. Eu como ovo e leite ainda, que eu queria muito não comer, porque eu acho que é o pior. Acho que a indústria... Dizem que a indústria de laticínio é pior do que a Mas indústria... seu almoço, sua janta, como é que é, então? É tipo alguma folha, alface, rúcula... couve, essas coisas, arroz, quinoa, arroz com grãos, essas coisas. Aí sempre lentilha, arroz e lentilha, muito bom. Verdura e castanha e grãos. É isso. Misericórdia. E aí, às vezes... Que vida sem graça. Nós vamos morar no final, você se converter de novo. Eu vou te convidar para uma churrascaria, essa churrascaria que eu falei. Não, eu perguntei se você come japonês, porque eu ia te convidar mesmo, porque aqui a gente tá muito perto da Lorena, aqui eu tô enganado. A gente tá na Lorena. A gente tá na Lorena? Uhum. Então, na Lorena, no início da Lorena, eu nunca vi. Tem um restaurante japonês lá, que é meu apoiador, é maravilhoso. Eu falei, se ela comer, eu vou convidar para ir lá comer um japonês, mas você não come. Perdi o japonês. Perdeu o japa, ia convidar vocês, obviamente. Isso eu falo, nunca disse que eu não como japa, ela não come japa. Se minha mulher, eu ainda posso ir, estou dentro se minha mulher me assiste falando isso, eu ia convidar você para comer japonês. Então, deixar bem claro, tem um rapaz aqui que não está aparecendo, que seria convidado também, que eu não quero apanhar nem na minha casa e nem lá na Bahia, quando chegar lá, tomar porrada do marido dela lá, que é forte. Ele ia adorar o seu convite pro japonês, ele é um alucinado por japonês. Pode crer. Mas assim, outro dia me deu muita vontade de comer que eu tava há muitos anos sem comer, o camarão na moranga. Minha mulher faz uma. Puta que parola. Aí me deu desejo, assim. Mas aí passei super mal. Super mal. Fiquei, horas passando muito mal. Aí eu falei, tá bom. Foi a moranga, confio. Foi a moranga. Foi, né? Eu também acho. Eu tenho certeza. Vegetais são péssimos. É verdade. E de espiritualidade, tá vendo como tudo se conecta. A gente tá falando aqui de vegetal, de moranga, de camarão. A alimentação tem muito a ver com o espiritual mesmo. Tem muito. Eu acho real que tem, assim. E quando as fases... Eu acho que alimentação é disciplina. Disciplina de você saber o que te faz bem. Porque eu acho que o espiritual também tem muito a ver com autoconhecimento. Então, o quanto que você se conhece. Porque é isso, às vezes, pra mim, a carne eu passava, 3 dias passando mal. Se eu ia num churrasco, foi isso. Eu falei, gente, não faz sentido eu comer Mas eu carne. tenho ressaca de churrasco. Às vezes eu como tanta carne que eu falo, cara, como é que eu consigo comer? Aí no outro dia eu tô meio com nojinho, sabendo que aquilo ainda tá em mim, que eu não digeri, sabe? Eu ficava 3 dias, sem comer direito, assim, mal. Falava, gente, não faz sentido, pro meu corpo, né? Mas de repente, pra um outro corpo, cai. Tem mulheres grávidas, inclusive, que o médico recomenda, fala, come carne, mas eu não como, não, mas
durante a gravidez, compra repor não sei o quê, eu não sei explicar. E eu tenho uma amiga que era vegetarianaça, assim, super carola. Quando ela engravidou, ela falava assim, eu só penso num bife de fígado. Eu só consigo pensar num bife de fígado. E ela comeu, assim, alucinadamente e voltou a comer carne. Fígado é um negócio que eu dispenso. Tá aí, eu vou ficar esse ano inteiro sem comer bife de fígado. Quiabo e fígado. Quiabo e fígado. Argiloca. Não, toda essa praia eu vou ficar longe esse isso, ano. tô tranquilo. Prometi. Mas eu acho real, assim, que a alimentação tá muito voltada. A alimentação que é boa pra você. De repente, pra você é ovo, é isso aqui. Mas você precisa se conhecer, né? Você precisa ter noção. O vinho disso. me conecta muito com a coisa espiritual, assim. Vinho, e quando eu tô tomando um vinho, assim, e tem um pianinho lá em casa... Porra, cara, eu sento no piano... E bate vai, umas né? vibes, assim, sabe? Eu reflito, assim, sobre coisas que eu comumente eu acho que eu não refletiria e tal. E me aprofundo em coisas que para mim eram rasas, sabe? Sim. O vinho eu acho muito, muito legal, cara. Eu acho o vinho uma boa companhia. Eu acho que ele relaxa a mente, né? Ele relaxa a mente, Você toma um vinho, dá aquela sensação de... É. E aí acho que você acessa esse lugar. Porque eu acho que o que afasta a gente desse lugar é a nossa mente, que são as nossas crenças, as nossas próprias culpas, punições, o que você acredita, a história que você traz e tudo mais. Culpa é uma coisa que a gente tem que, assim... Falar mais. Falar mais para ter menos. Falar mais pra gente livrar... Tem um povo muito cativo ainda da culpa religiosa, muito cativo. Muito, e eu acho que a culpa, um, é o controle, né, da sociedade, e dois, é a falta de autocompaixão. Porque se você não tem autocompaixão por si, você não tem pelo próximo. Mas a gente vem de uma religião que fala que você não vale nada, que você é um esterco, que você é um bosta. A nossa religiosidade é muito pautada em diminuir a gente, né? Tipo, Deus é incrível... E você é um bosta, você não serve pra nada, você não tem nada que vale a pena em você. Inclusive, a gente canta isso dentro das igrejas. Tem música que fala... porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Isso é um hino que tem no meio da igreja. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Você está sempre em débito. Está sempre em débito. Tem sempre uma coisa estranha acontecendo com você, que você é um bosta. Não importa o que você faça. Quando você se entende extensão um do outro, você sabe que o outro é igual a você e talvez seja a mesma coisa que você, só que você é assim, eu sou assado e o outro temos a nossa diferença, mas somos todos a mesma coisa, filhos do mesmo Deus. E esse Deus está em nós. Como que eu posso ser um bosta se Deus... Olha onde ele eu sou feito à imagem e semelhança dele e sou um bosta. Eu não posso acreditar nisso, mas a gente é treinado para acreditar nisso. Sim. O tempo todo, você não presta, você não vale nada. Sendo que errar é inerente ao homem, entendeu? É da nossa natureza. Já para pensar que é da nossa natureza errar? Claro! E quem fez a nossa natureza foi o próprio Deus? Então resolve com ele, entendeu? Eu sou um projeto de Deus, você é um projeto de Deus. Às vezes a gente se acha muito culpado ou muito responsável por tudo que está acontecendo com a gente, mas a gente não pode nunca esquecer que a gente não é o projeto nosso. Eu não escolhi nascer. Entendeu? Eu não cheguei, não bati na porta de Deus e falei, deixa eu ser o Marcelo, deixa eu ser esse espermatozoide que vai passar entre milhões, deixa ser eu, entendeu? Porque tinha um monte de espermatozoide para passar, mas aí eu passei, entendeu? Eu virei eu. Aí, de repente, eu vou me culpar, vou me encher de culpa, de complexo, porque eu nasci com, entendeu? Com uma coisa exacerbada, eu preciso tratar. Eu não estou falando aqui que você tem que ser, assim, aceitar tudo, não. Não, então se o Marrom está falando, então eu tenho instinto de matar uma pessoa, eu me corrompo, sei lá, eu quero ter 3 amantes, eu quero enganar as pessoas, porque eu nasci assim, então sou assim, Deus que me fez assim. Isso não é uma desculpa para os nossos erros, não. Tudo é tratável, é para a gente melhorar, a gente está em evolução. Mas eu sou um projeto de Deus. Tem muita coisa que eu falo, Deus, contigo agora. Eu não aguento. Vira. Eu não aguento lidar com isso, não. Tá mais forte que eu, tá mexendo com a minha cabeça e eu não sei como resolver. Eu sou um projeto seu, resolve aí pra mim. Eu não, entendeu? Eu não tenho a consciência de que eu pedi para nascer. Eu posso até ter pedido um dia. Eu acredito em pré-eternidade, que é uma parada muito louca. Eu acredito que eu sou eterno desde sempre. Então pode ser que eu tenha falado, Deus, deixa eu ir lá brincar de ser gente, mas eu não tenho essa consciência. Então, teoricamente, eu não pedi para nascer, eu sou um projeto de Deus. E se eu sou um projeto de Deus, ele que cuide do projetinho dele, que sou eu. E eu sei que ele cuida.
Deus cuida de mim. O Caetano gravou agora com o Kleber Lucas, você viu? Não vi. Coisa mais linda. Depois veja, gente, vocês estão em casa. Deus cuida de mim é o nome da música, de Kleber Lucas, que é o maior representante da música gospel no Brasil. Nos últimos 20 anos aparece nome, some nome, e ele está ali com uma certa batida. E o Caetano Veloso gravou. Ficou a coisa mais doce. Tem que assistir assim. Os seus 2 álbuns e essa. Seu dever de casa. Assistam e Calmaria aquela que comigo. você tocou que você falou que compôs em Vanderly. conjunto. Vanderly. Não, a que você compôs em conjunto, que é linda também. Qual que eu compus o conjunto? Mas deixa eu pegar pra lembrar, calma Uma aí. Laura? Pode ser? Laura? Não sei do que você está falando, juro. Nós estamos no mesmo assunto, no mesmo podcast? Acho que sim. Eu vou cantar uma música minha aqui. Posso? Lógico, por favor. Essa foi antes da pandemia. Essa foi a previsão. Calma, respira fundo, terás aflições no mundo, mas tenha calma, calma, conte até 10. Respire com a alma, mas tenha calma. É preciso paz para poder viver. E é melhor ter paz do que ter a razão, pode crer, por isso calma, calma, é preciso paz para poder viver, e é melhor ter paz do que ter a razão, pode crer, por isso calma, calma, oh laia, por isso calma, calma. Ai, que linda. Ela faz parte do Calmaria, que foram as 6 músicas que eu fiz todas antes da pandemia. Nossa, muito surreal, porque essa primeira frase da música muito parece que é tipo pra pandemia mesmo, é muito doido. E sabe uma coisa que eu acho muito, assim? Quando a gente... Eu sou muito sensível, assim, né? Com música, essas coisas me tocam muito. E eu acho muito doido que quando eu vejo que a música foi feita desse lugar da alma mesmo... Eu fico inteira arrepiada, assim. Aí quando você começou a tocar, eu comecei a ficar inteira arrepiada, assim. Eu sinto arrepio aqui, assim. E... Nem sei por que eu tô falando isso, mas... Que bom ouvir isso. Eu sei por que eu ouvi. Você sabe? Sei. Porque é bom, né? Ouvir um comentário desse. Imagina, obrigado. Às vezes você... Como é que fala? Sei lá, velho. Bebi Deus gosta desse vinho. Eu já não tô nem mais pensando. Mas eu acho que essas músicas feitas da alma mesmo são as que tocam profundo. Né? Posso cantar mais uma do Calmaria? Pode, por favor. Porque você falou que dura tanto tempo. Eu falei, tá acabando, eu queria cantar mais. Claro, então, por favor, bora. É porque é tão difícil achar um espaço que eu possa mostrar meu outro lado, meu lado B. Geralmente o cara fala, que é aquela história, não sei o que. Contar a história de novo, que eu não sei o que. E quando eu acho um espaço aqui pra mostrar coisas assim... Não, mas maravilhoso, gente, juro. O melhor de mim ainda está por vir. E o tempo poderá nos confirmar. Se o tempo passar
e eu não me tornar melhor, é sinal que algo deu errado no caminho. E o caminho é um só, caminho é um só, o caminho é um só, e o caminho é um só, e o caminho é um só, o caminho é um só, yeah. Olha essa parte. Nessa de saber quem é culpado, percebi que não é bem assim. Porque embora o outro esteja errado, sei que o problema está em mim. Juro, não tô me crucificando, mas apenas penso diferente. É que se eu resolver comigo mesmo, já será suficiente, porque o caminho é um só, o caminho é um só, o caminho é um só, o amor, o caminho é um só, o caminho é um só, o caminho é um só, o amor, o caminho é um só, o caminho, o caminho é um só, o amor. Que linda, 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 linda. Gostaste? Muito. E me tocou muito essa parte que você falou da culpa aí que você fala saber que quem é culpado. o problema tá em mim, né? Essa música eu me separei da Renata, fiquei 5 meses separado. Ela fala que foi 5, eu acho que foi 6. E essa música eu fiz no auge da minha crise interior, porque já seria minha segunda separação, se ela fosse definitiva. Mas foi, né? Minha segunda separação. E tem uma diferença muito grande entre você pedir para separar e ser pedido para separar. E eu fui pedido, fui convocado a me retirar. Falei, não, vou separar e tal, não aguento mais essa vida de artista, vida de não sei o quê, eu quero viver, falei, então tá, vamos separar. Eu não falei, então tá, né? Eu briguei pra caralho e tal. E me separei. E aí, essa parte da música diz, nessa de saber quem é culpado, percebi que não é bem assim, porque embora o outro esteja errado, sei que o problema está em mim, porque ela estava errada na minha opinião, na minha concepção de vida e tal, ela estava toda errada, mas o problema estava em mim, primeiro em achá-la errada, não perceber o meu erro, não perceber o que provocou ela chegar nesse... Isso é muito do homem, né? Assim, no geral... a mulher um dia chega e fala assim, cara, chega, eu tô fora. Aí você fala, cara, do nada. Eu amo o do nada, né? Tipo, não, as 10 vezes que eu tentei falar, né? Eu acho isso muito doido. E eu li um livro uma vez, porque eu falava assim, não é possível, cara, que, tipo, só a mulher... Porque você conversa com mulher e tal, que só a mulher vê o lado de, tipo, mano, isso tá errado, isso tem que mudar, isso não sei o quê. Como se a mulher tivesse uma visão ampla da situação e o homem tivesse sempre num lugar mais acomodado, de, tipo, tá tudo bem, tá tudo certo, né? De não aprofundar mesmo nas emoções e tal. Essa separação me ensinou muita coisa. Me aproximou muito do universo feminino que você está falando, do feminino, nesse sentido aí. Me ajudou essa separação. É uma coisa que eu não recomendo, separa que você vai voltar melhor. Mas no meu caso, foi fundamental. Porque às vezes é uma coisa de choque mesmo, porque eu acho que o homem tem uma... Tipo, o homem,
sem generalizar, pelo amor de Deus, porque eu acho que tem todo tipo de homem, todo tipo de casal, de mulher, enfim. Mas eu tava lendo um livro que fala sobre a psique da mulher, né? Porque eu falava assim, gente, por que sempre eu tenho que puxar esse assunto, sabe? Tipo, não tá vendo, não tá percebendo, sabe? E aí ele falava muito sobre isso, que a mulher, dentro da psique feminina, tem esse lugar de chamar o homem pra emoção e o homem de chamar a mulher pra razão, né? Pro material. Então fica um pouco essa disputa de tipo, ei, olha as emoções, vamos olhar pra isso, vamos, né, o tal da DR, vamos conversar sobre isso que não tá legal. E o homem, tipo, vamos resolver, vamos pra coisa prática, né? Então essa dualidade mesmo que se complementa no fim das contas, assim, né? É isso aí, se complementa. Tanto que a gente não consegue ficar Sim. sem, né? Mesmo que seja um casal gay, né? Tem uma complementariedade ali dentro, né? Se complementa, né? Ninguém consegue ficar sozinho. E não é bom que a gente esteja sozinho mesmo, não. A gente foi feito para andar, quem anda sozinho é carteiro. É bom que a gente ande com alguém. A vida compartilhada é bem mais gostosa, com certeza. Mas só pra gente finalizar, assim, que eu falei disso eu achei muito lindo, assim, eu acho legal isso da arte também, que em cada um toca de um jeito, né, o que você escuta. E pra mim, me ressoou duas coisas fortes, que foi essa coisa do problema tá em mim, né, dessa maneira, que no fim das contas, a nossa percepção da realidade é sempre... Só a gente pode mudar, né? Então, tipo, o problema tá em mim e o caminho, né, que você fala, o caminho é um só, é o amor... É o amor e é pra dentro, né? É olhar, tipo, pra mim, né? Foi como pra mim ressoou, né? Você tá descrevendo um pensamento muito parecido com e aí eu falei, o caminho é pra dentro, de você olhar o que você, né, tá gerando pra que essa situação esteja acontecendo. Tanto que o complemento da frase nessa de saber quem é culpado, percebi que não é bem assim, que embora o outro esteja errado, sei que o problema está em mim. Juro, não estou me crucificando, mas apenas penso diferente. É que se eu resolver comigo mesmo, já será suficiente. Exatamente. Tipo assim, mesmo que eu não resolva com ela, para eu resolver com ela, talvez o caminho seja resolver comigo mesmo. Para eu já chegar lá resolvido e tal. Então, muitas vezes a gente quer resolver com a pessoa e a gente não resolveu aquilo dentro da gente. E você vai continuar vivendo aquela situação. Vai continuar vivendo aquela situação. Então... Por isso que eu acho que a arte que a gente faz, tipo, eu bato muito nessa tecla, ela é uma canalização de um Deus superior, de uma coisa muito maior. E na hora que você tá criando uma música que na sua vida é só pra você e pra Renata, e uma coisa muito pequena no sentido de só vocês dois, na verdade, quando ela reverbera pro mundo, ela não é, porque ela vai tocar em outras pessoas, ela vai ensinar uma sabedoria de alma muito maior. E quando você pega uma arte que vem com uma informação tão potente, né, aquela da outra da pandemia e tal, é uma informação tão potente, né, que vem com um campo de energia, de informação, de compreensão, de cura e de colo nesse lugar, que é um serviço para a humanidade. Então, para mim, a arte, ela é isso. Assim. E as minhas músicas, elas estão chegando nos streams e tal, com o único objetivo de atender necessidades, demandas de quem está para baixo. Porque, assim, eu não sou um cantor, eu não sou um cara que olha como ele canta bem pra caramba. Então, assim, eu me coloco no meu lugar, eu gravo, eu canto minhas músicas, faço bons arranjos com bons maestros e tal, gravo, e ontem eu tive uma reunião, porque eu vou gravar mais duas agora, que são duas músicas novas que eu acabei de fazer e tal. Acabei de repensá-las, assim, para virar produto, assim, na prateleira. E aí eu chamei o cara lá, fui mostrar para ele, sentamos no piano, comecei a mostrar. Ele falou, tá, mas o que você quer com essas músicas? Porque isso também interfere, né? No arranjador, para quem vai fazer o arranjo, um arranjo mais pop, um arranjo mais comercial, uma coisa mais uma coisa que nem todo mundo entende. Eu falei, cara, não quero nada. Não, mas você não quer tocar na rádio, né? Eu falei, não quero nada. Quero botar no Spotify da vida, gravar um clipe e botar no YouTube. E eu nunca fui num programa de televisão falar, eu tenho uma música que é assim, ouçam lá. Nunca. As pessoas, o pouco views que tem lá é gente que num programa como esse que tem espaço para falar, eu falei, ou que ficou sabendo que eu cantei, fiz uma live, alguém foi lá, ou simplesmente achou por achar e tá lá, e aí o feedback é maravilhoso, cara, porque quando vai quem tem que ir,
Entendeu? De repente o cara vai lá esperando um toque samba aí, pô, ele é autor de toque samba aí, deixa eu ir lá ouvir. Chega lá, não tem nada disso, né? A música é tudo mais reflexiva e tal. Você não vai dançar. Porque chega onde tem que chegar, né? Vai pra quem tem que chegar e pra quem tá precisando ouvir isso. Mas eu acredito agora que a gente tá vivendo essa era dessas respostas através da arte, dessa transformação das dores, situações em arte e da entrega dessa cura para as outras pessoas. Então eu acho que toda arte que vem da alma, ela faz seu caminho sozinha, né? Que é o que você falou, tipo, o que você precisa fazer, você tá fazendo, né? Agora, o caminho que ela vai percorrer, ela vai... Isso. Ela vai... Solta, deixa solto. Sem freio de mão, na banguela. Deixa ela atingir a velocidade que ela quiser. Ah, vai estourar. Pô, lógico, todo mundo tem um sonho de... Todo compositor tem um sonho de estourar uma música e ver, sei lá, 500 pessoas, 1000 pessoas saem de casa para ouvir aquela música que ela ouviu no rádio e tal. Eu tenho isso com a comédia. Ah, eu ouvi uma piada dele, então eu vou lá ver o show dele. Eu tenho isso com a comédia. E chega lá, eu empurgo ela abaixo da galera um pouco de música. Mas eu não tenho pretensão nenhuma de estourar uma música, de virar um cantor famoso. Eu só quero que esteja disponível. Exato. Entendeu? Para quem está disponível. Sim. Aí a mágica acontece. A mágica né? acontece. Não sei o que eu vou fazer isso aí. E no seu tempo, né? Porque eu acho que também não é todo mundo ainda que está aberto a isso, né? Acho que ainda não tá. A espiritualidade, inclusive, é um assunto meio babaca para muita gente. Assim. É meio alvo de piada, meio motivo de chacota, meio... Entendeu? Mas aí eu acho que a gente está chegando num auge também de ansiedade, depressão, distanciamento do eu, que é quase a sensação que eu tenho, né? Que muitos espiritualistas falam da nova era, desse novo momental, que assim, o cerco vai fechando até o momento que você muda, né? Tipo assim, e às vezes... Eu não sei, viu? Você acha que não? Não, mas eu acho que assim... Tem gente que cresce, nasce, cresce, reproduz e morre sem passar por esse lugar. Que eu acho muito triste. Mas eu acho que existe, por exemplo, eu conheço pessoas muito longe da espiritualidade, de, sei lá, de ser de uma igreja, de uma religião, de qualquer coisa, mas tem ações espirituais, por exemplo. Eu tenho uma amiga super cética, que ela é uma das pessoas mais budas que eu conheço. Não, mas isso aí existe, porque também a bondade tá... Deus tá no coração até do ateu. Exato. Entendeu? Não precisa acreditar em Deus. Deus acredita em você e ponto. Exato. Por isso que a gente começou o papo falando de... Eu aceitei Jesus, que eu acho estranho. Mas Deus tá no ser humano. Não existe a possibilidade da ausência de Deus. Deus é onipresente. Então, se tem um canto, se tem uma camada, um buraco, qualquer coisa, Deus está ali, né? Deus está em todo lugar. Mas tem gente que não percebe, que vai passar a vida sem perceber. O que é muito triste, mas tem gente que morre sem perceber. E quando eu falo de espiritualidade, falo de Deus, não estou falando de religião, não. Estou falando de qualquer coisa, de sentir o arrepio que você sentiu. Tem gente que fala, foda-se, para matar uma galinha, eu vou matar aqui bem. Vamos embora, vamos aí, para matar uma pessoa? Te fez mal? Vou matar ela, eu sou uma pessoa boa, vou matar ela para você. Tem gente que pensa assim e tem gente que acredita que bandido bom é bandido morto. A gente viu 4 anos esse discurso aí. Então, assim, tem gente que vai passar a vida sem perceber o outro como extensão de si próprio. Ou seja, se bandido bom é bandido morto, eu sou a extensão daquele ser humano ali, porque eu sou muito parecido com ele. Eu só não fiz o que ele fez, e nem vou fazer porque eu fui criado, porque eu fui... E aí eu não quero desculpa pro bandido, não. Eu não tenho pena de bandido, não. Fica parecendo que eu sou o cara dos direitos humanos, que fica lá, pô, bandido, toma um filé mignon, bandido. Não, mas eu reconheço uma alma ali, eu reconheço um espírito vivendo ali, e reconheço um semelhante meu. Lógico. Entendeu? Então, tipo assim, tem gente que vai passar pela vida sem perceber nada disso. E pra mim, tudo bem também, que eu não vivo com essa pessoa. Não tá no meu rol de amizade, está tudo certo. Mas eu quero perto de mim, gente, cada dia mais conectada, que me provoque conexões, que me provoque... Eu tenho amigos crentes, por exemplo, mais fundamentalistas, que, cara, às vezes me ligam pra falar, bicho, não repete o que você falou, não. Você falou uma merda. Eu falei, não, cara. É assim que eu creio, é assim que eu... mas isso vai de encontro a tudo que você aprendeu na igreja. Tudo bem, mas eu não tô fora do sistema. Deixa eu falar. Você que não pode falar, que você... Se você não acredita, você não fala, né? Não, mas às vezes até acredita, mas o mercado... tá. Pô, o cara não canta mais em tal igreja, se falar tal coisa. Isso aí a gente cansa de ver, né? Tudo é assim na vida, tudo tem a maldita política, né? A bendita política.
Não tem jeito. Mas, amei nosso papo, achei muito bom, adorei. Achei muito legal, foi leve, foi gostoso. Eu imaginava já que ia ser assim. Mas amei também a parte da música, não estava esperando essa parte aí de troca artística, foi muito bom. Que bom que você gostou. Adorei, foi muito tá legal. Comigo. E eu adoro, assim, pra mim é isso que você falou. Eu gosto de estar com pessoas conectadas com a arte, consigo mesma, que falem do amor. E eu acho que a vida é pra isso, pra ser leve, pra rir, pra divertir e pra poder ter esse conforto na arte. Eu acho que a arte, ela é isso, é expressão, é amor, é compartilhar, sei lá, uma apaixonada aí, mas tudo bem. Enfim, queria saber se quer divulgar, né, o Spotify, pelo amor de Deus, vamos ver essas músicas que são maravilhosas. Tem no YouTube algumas músicas do Calmaria, são 6, no YouTube acho que tem 3 ou 4 clipes. E aí no Spotify tem todas as músicas, tem 6 músicas, as 6 músicas do Calmaria. Agora vai vir aí mais 3, acho que até, sei lá, antes do meio do ano, com certeza eu vou postar as 3 músicas lá. Tô começando a produção agora, tô gravando. Tem o Som na Caixa Tinto Seco, que é um trabalho quase todo autoral, são 11 músicas, 10 são minhas, e sem bateria, é tudo com percussão, e a sonoridade é muito, muito peculiar. Eu recomendo vocês assistirem. São sempre músicas que conectam, que pelo menos tenta, né? Pelo menos me conectou uma vez, eu fui lá e posto, e tomara que conecte um monte de gente por aí. Com certeza. E Instagram também, né? Meu Instagram, @Marcelo Marrom. Tá vendo como eu sou péssimo? Eu não divulgo meu Instagram. A gente te divulga, a gente vai por aqui embaixo. Marcelo Marrom. Deixa eu tô fazendo propaganda pro banco aqui. @Marcelo Marrom. Vamos lá, me sigam na Eu sou um desastre. E vão nos shows também, né? E nos shows. Tem show toda sexta e sábado, comédia ao vivo, no Renaissance, meia-noite. E o meu solo, A Estranha Mania de Ser Feliz, tá por aí. Então você tem que ir lá no meu... Vocês pesquisem, vocês vão lá buscar, né? Quando é pra achar tua putariazinha, você acha fácil, né? Então, põe lá, Cauê Marrom. Cauê Marrom. Daqui a pouco vai ser isso, né? Você é o pai do Cauê Marrom, né? Isso. Por enquanto, ele é filho do Marrom. Daqui a pouco, ele é pai do Marrom. Vai inverter. Tá. Deus nos ouça. Tomara que ele voe alto aí e se inverta mesmo. É muita luz, assim, dá pra ver. Não, ele é puro amor. Eu falo pra ele que ele é puro amor. Ele é mesmo. Ele é muito puro mesmo, essa palavra. Ele quando briga... E às vezes ele tenta não ser puro. É muito engraçado ele fazendo esforço pra ser um homem mau. É muito legal ver isso. Eu vou filmar nossas próximas brigas, discussões, pra você ver como ele se esforça pra ser um homem mau. Mas eu queria ver. Ele é um bebezão do papai. Vai ser pra sempre. É a morte, né? O bebezão do papai. É o bebezão do papai. Mas é isso, gente. Obrigada pra vocês que ficaram até aqui. Amei esse papo. Então, deixa o like, compartilha. E também pra deixar claro aí pra vocês que a gente também tem os workshops presenciais de aquarela e desbloqueio criativo, que é um método que eu criei pra gente acessar esse lugar de criatividade da alma, de acessar nossa alma pra expressar o nosso ser e trazer aí músicas, né? Eu trabalho também com desbloqueio criativo musical, desbloqueio criativo em aquarela. E também workshops presenciais e o curso online. Então o link vai ficar aqui na descrição. Se você sentir de participar, de criar e de ter essa conexão a partir da meditação e da arte, entra aqui. E acessa também lá meu Instagram, @Juvarela, que também tem muito conteúdo sobre criatividade, meditação e fluxo criativo, tá bom? Então obrigada pra vocês que ficaram até aqui. Foi incrível. Um beijo. Tchau.